Áudio 52 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Título 41. Com relação ao padre Lacombe. Considerando que com o padre Lacombe havia um fluir e retorno de comunicação de graça, que ele recebia de mim e eu dele, na maior pureza. Naquela época eu tinha um desejo tão ardente pela perfeição do padre Lacombe e de vê-lo completamente morto para si mesmo, que poderia desejar-lhe todas as tribulações e aflições imagináveis, que poderiam conduzi-lo a este grande e bendito fim. Sempre que ele era infiel, ou olhava para as coisas sob qualquer outra luz que não a verdadeira, para atender a esta morte do ego, eu mesma me sentia torturada, o que, como havia sido até então tão indiferente, me surpreendeu muito. Fiz minha queixa ao Senhor. Ele graciosamente alentou a ambos neste sentido, e na tão completa dependência dele mesmo que havia me dado, que eu parecia um recém-nascido. Minha irmã havia trazido uma serva para mim, a quem Deus estava disposto a dar-me para moldá-la segundo sua vontade, não sem nenhuma crucificação para mim. Creio que nunca acontecerá de Nosso Senhor dar-me qualquer pessoa sem dar-lhe recursos para fazer-me sofrer. Se isso tiver o propósito de atrair-me a uma vida espiritual ou de não me deixar nunca sem a cruz. Ela era uma pessoa a quem o Senhor havia conferido graças muito singulares. Tinha uma grande reputação no país, onde passava por santa. Nosso Senhor trouxe-a para mim para permitir-lhe ver a diferença entre a santidade concebida e compreendida nesses dons com os quais ela havia sido capacitada e que são obtidos por nossa total destruição, até pela perda desses mesmos dons e de tudo o que nos suscitou a estima dos homens. Nosso Senhor lhe havia dado a mesma dependência de mim, como a que eu tinha com relação ao padre Lacombe. Essa menina caiu gravemente enferma. Eu estava disposta a dar-lhe toda a ajuda que estivesse ao meu alcance, mas vi que não tinha o que fazer senão ordenar sua enfermidade corporal ou a disposição de sua mente. Tudo o que disse foi feito. Foi então que aprendi o que era ordenar e obedecer pela palavra. Era Jesus Cristo em mim, que estava igualmente ordenando e obedecendo. Ela, entretanto, continuou enferma por alguns dias. Um dia após o jantar, fui movida a dizer-lhe: levanta-te e não está mais enferma. Ela se levantou e foi curada. As freiras ficaram muito surpresas. Não sabiam nada do que havia se passado, mas a viram caminhar. Aquela que pela manhã parecia estar nas últimas, atribuíram sua doença a uma fértil imaginação. Tive várias vezes esta experiência e senti em mim mesmo o quanto Deus respeita a liberdade do homem e até demanda seu livre consentimento, pois quando eu dizia ser curada ou ser livre de teus problemas, se tais pessoas consentissem, a palavra era eficaz e elas eram curadas. Se duvidassem ou resistissem, ainda que usando pretextos justos, dizendo: serei curada quando Deus quiser, não serei curada até que Ele o queira. Ou, com desespero: não posso ser curada, não deixarei minha condição. Então a palavra não tinha efeito. Senti em mim mesma que a virtude divina retirou-se de mim. Experimentei o que Nosso Senhor disse
quando a mulher afligida com o fluxo de sangue o tocou. Ele perguntou no mesmo instante: quem me tocou? Os apóstolos disseram: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? Ele respondeu: porque senti que de mim saiu o poder. Lucas capítulo 8, versículos 45 e 46. Jesus Cristo fez com que essa virtude de cura fluísse por meio de mim, por meio de sua palavra. Quando essa virtude não encontrava uma concordância no indivíduo, eu sentia que isso cerrava sua fonte. Isso me causava certa dor. Eu deveria ficar, por assim dizer, descontente com essas pessoas. Mas quando não havia resistência, porém um total consentimento, essa virtude divina tinha seu efeito pleno. A virtude de cura tem tanto poder sobre as coisas inanimadas, mas a menor coisa no homem a retém ou acessa completamente. Havia uma boa freira muito afligida e sob uma violência tentação. Ela foi declarar seu caso a uma irmã, a quem julgava ser muito espiritual e em uma condição capaz de ajudá-la. Mas longe de encontrar socorro, ela ficou muito desanimada e se abateu. A outra a desprezou e a expulsou, e tratando-a com desprezo e rigor, disse: não te aproximes de mim, visto que estás dessa maneira. Esta pobre menina, em uma assustadora aflição, aproximou-se de mim sentindo-se arruinada por conta do que a irmã lhe havia dito. Eu a consolei e Nosso Senhor a aliviou no mesmo instante. Mas não pude deixar de dizer-lhe que certamente a outra seria castigada e entraria em um estado pior que o seu. A irmã que a havia tratado de tal maneira também veio procurar-me, muito satisfeita comigo mesma pelo que havia feito, dizendo que abominava tais criaturas que sofriam tentação. Quanto a ela, era prova contra tais tipos de tentações e que nunca tinha um pensamento mau. Eu lhe disse: minha irmã, pela amizade que tenho por ti, eu lhe desejo a dor daquela que falou contigo, e até uma dor ainda mais violenta. Ela respondeu com arrogância: se tivesses de perguntar a Deus sobre mim, e eu lhe perguntasse o contrário, creio que eu seria ouvida pelo menos antes de ti. Respondi com muita firmeza: se o que pergunto só tiver a ver com meus próprios interesses, não serei ouvida. Mas se tiver a ver somente com os de Deus e com os seus também, ouvirei antes de ti, e tu o sabes. Nesta mesma noite, ela caiu em uma tentação tão violenta que raramente se ouviu de algo semelhante. Foi então que teve uma grande oportunidade de reconhecer sua própria fraqueza e de ver como estaria sem a graça. Concebeu a princípio um violento ódio por mim, dizendo que eu era a causa de sua dor. Porém, foi útil para ela, como foi o barro para iluminar aquele que havia nascido cego. Ela logo viu ao que seu terrível estado a havia levado. Caí muito enferma. Esta enfermidade provou ser um meio para cobrir os grandes mistérios que aprazia a Deus operar em mim. Nunca em minha vida tive uma enfermidade mais rara, ou de persistência mais longa em seu excesso. Várias vezes vi em sonhos o padre Lamotte
levantando perseguições contra mim. Nosso Senhor permitiu-me saber que seria assim e que o padre Lacombe iria abandonar-me nos momentos de perseguição. Eu lhe escrevi, e isso o inquietou muito. Ele pensava que seu coração estava unido à vontade de Deus e muito desejoso de servir-me para admitir tal deserção. Apesar de tudo, viu-se então que isso era uma grande verdade. Ele estava agora para pregar durante a quaresma e era tão seguido que pessoas andavam 5 léguas, cerca de 33 quilômetros, para passar vários dias sob o benefício de seu ministério. Fiquei sabendo que ele estava tão enfermo que a notícia era de que ele iria morrer. Orei ao Senhor para que restaurasse sua saúde e lhe permitisse pregar para as pessoas que anelavam ouvi-lo. Minha oração foi ouvida e ele logo se recuperou e reassumiu suas pias obras. Durante esta estranha enfermidade, que durou mais de 6 meses, o Senhor aos poucos ensinou-me que havia outra maneira de falar entre as almas totalmente suas que não fosse por palavras. Tu me fizeste conceber, ó divina palavra, que tu estás sempre falando e operando em uma alma, por mais que nisso tu pareças em profundo silêncio. Deste modo há também um modo de comunicação em tuas criaturas, em um inefável silêncio. Ouvi então uma língua que antes havia sido desconhecida para mim. Percebi aos poucos, quando o padre Lacombe entrou, que eu não poderia falar mais. Ali se formou em minha alma o mesmo tipo de silêncio para com ele, como se formou nele com relação a Deus. Compreendi que Deus estava disposto a mostrar-me que os homens podem, nesta vida, aprender a língua dos anjos. Fui pouco a pouco reduzida a falar com ele, somente em silêncio. Foi então que nós nos entendemos em Deus, segundo uma maneira inexprimível e divina. Nosso coração falou um ao outro, comunicando uma graça que nenhuma palavra pode expressar. Era como se estivéssemos em um novo país, para ele e para mim. Entretanto, era algo tão divino que não pude descrevê-lo. A princípio, isso se fez de uma maneira tão perceptível, ou seja, Deus nos introduziu com ele de uma maneira tão pura e tão doce que passávamos horas neste silêncio profundo, sempre comunicativo, sem poder proferir uma palavra. Foi nisso que aprendemos, por nossa própria experiência, as ações da palavra celestial para conduzir almas à unidade consigo mesmas. E a que pureza pode-se chegar nesta vida. Foi-me dito para comunicar este caminho a outras almas boas, mas com esta diferença. Eu não deveria fazer outra coisa senão comunicar-lhes a graça com a qual elas foram cheias. Enquanto próximas a mim, neste sagrado silêncio que infundia nelas uma extraordinária força e graça, mas não recebi nada delas, considerando que com o padre Lacombe havia um fluir e retorno de comunicação de graça, que ele recebia de mim e eu dele, na maior pureza. Durante esta longa enfermidade, o amor de Deus, e somente dele, constituía minha inteira ocupação, e eu parecia totalmente perdida nele, já que não olhava para mim mesma de modo algum. Era como se meu coração nunca saísse desse oceano divino, tendo sido arrastado para ele por meio de profundas humilhações. Ó feliz perda!
que é a consumação da felicidade, embora operasse por meio de tribulações e de mortes. Jesus vivia então em mim e eu já não mais vivia. Essas palavras foram gravadas em mim, como um estado real em que eu deveria entrar. Mateus capítulo 8, versículo 20. As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tenho experimentado isso em toda a sua extensão, não tendo nenhuma morada segura, nenhum refúgio entre amigos, que tinham vergonha de mim e abertamente renunciavam-me, quando eu estava universalmente desacreditada, nem entre meus parentes, pois muitos deles declaravam-se meus adversários e eram meus maiores perseguidores, enquanto outros olhavam para mim com desprezo e indignação. Eu podia dizer como Davi: pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Salmos capítulo 69, versículos 7 e 8. Opróbrio dos homens e desprezado do povo. Salmos capítulo 22, versículo 6. Ele me mostrou todo o mundo furioso contra mim, sem ninguém se atrevendo a apresentar-se em meu favor, e assegurou-me, no inefável silêncio de sua palavra eterna, que ele me daria um número imenso de filhos, que eu geraria por meio da cruz. Deixei que fizesse comigo o que lhe aprouvesse, estimando todo o meu interesse em ser posta completamente em sua vontade divina. Ele me permitiu ver como o diabo provocaria uma ultrajante perseguição contra a oração. Porém, isso provaria a fonte da mesma oração, ou melhor, os meios que Deus haveria de usar para estabelecê-la. Ele me permitiu ver mais longe como iria conduzir-me ao deserto, onde ele faria com que eu fosse alimentada durante um tempo. As asas que me levariam para lá eram a resignação de todo o meu ego à sua santa vontade. Penso que estou nesse deserto, neste momento, separada do mundo inteiro em meu cativeiro. Vejo já cumprido, em parte, o que então me foi mostrado. Posso expressar as misericórdias que meu Deus me tem concedido? Não. Elas devem permanecer sempre nele mesmo, sendo de uma natureza que não pode ser descrita por causa de sua pureza e imensidão. Muitas vezes minha aparência era a de quem estava a ponto de morrer. Tive convulsões por causa de violentas dores que duraram muito tempo. O padre Lacombe administrou-me o sacramento, pois a prioresa das Ursulinas desejava que ele o fizesse. Eu estava satisfeita em morrer, como ele também estava na expectativa de minha partida, pois, estando unidos em Deus de uma maneira tão pura e tão espiritual, a morte não poderia separar-nos. Do contrário, ela nos teria unido mais estreitamente. O padre Lacombe, que estava de joelhos ao lado de minha cama, observando a mudança de meu semblante e como meus olhos murchavam, parecia preparado para deixar-me quando Deus o inspirou a levantar suas mãos e com uma voz forte que foi ouvida por todos que estavam em meu quarto, nesse momento quase findo, ordenar à morte que abandonasse sua presa. Naquele instante, ela pareceu ser detida. Assim aprouve a Deus levantar-me novamente de um modo maravilhoso,
Contudo, continuei extremamente fraca por muito tempo, durante o qual Nosso Senhor deu-me novos testemunhos de seu amor. Quantas vezes aprove a Ele fazer uso de seu servo para restaurar minha vida, quando eu quase estava a ponto de expirar. Quando viram que minha enfermidade e dor não haviam se acabado por completo, julgaram que o ar do lago no qual o convento estava situado era muito prejudicial para meu estado físico. Chegaram à conclusão de que eu precisaria mudar-me. Durante minha indisposição, Nosso Senhor pôs no coração do padre Lacombe estabelecer um hospital neste lugar para as pessoas pobres que sofriam enfermidades e instituir também um conselho ou congregação de senhoras para prover-lhes, uma vez que não poderiam deixar suas famílias para ir ao hospital com os meios de subsistência durante sua enfermidade, segundo os procedimentos da França, visto que não havia nenhuma instituição deste gênero nesse país. Com muito gosto entrei nesse projeto, e sem nenhum outro fundo que não fosse a providência e algumas habitações inúteis que um senhor da cidade nos deu, começamos. Nós o dedicamos ao Santo Filho Jesus, e aprove a Ele conceder as primeiras camas de minha pensão. Sua bênção foi tão grande que outras pessoas uniram-se a nós nesta obra de caridade. Em pouco tempo havia quase 12 camas e 3 pessoas de grande piedade dedicadas a este hospital para servi-lo, que sem nenhum salário consagraram-se ao serviço dos pacientes pobres. Eu lhes proporcionei os ungüentos e remédios, que eram gratuitamente oferecidos às pessoas pobres da cidade, conforme suas necessidades. Estas boas senhoras eram tão leais à causa que, por meio de suas obras de caridades e dos cuidados das mulheres jovens, este hospital estava muito bem mantido e servido. Essas senhoras juntaram-se também para assistir aos enfermos que não podiam ir ao hospital. Dei-lhes algumas pequenas normas conforme havia observado quando estive na França, as quais cumpriram com ternura e amor. Todas essas pequenas coisas que custaram pouco e que deviam todo o seu êxito à bênção que Deus lhes deu, trouxeram-nos novas perseguições. O bispo de Genebra ofendeu-se mais do que nunca comigo, principalmente ao ver que estes pequenos assuntos fizeram-me querida. Ele disse que eu havia conquistado a todos. Declarou abertamente que ele não podia suportar-me em sua diocese, embora eu não tivesse feito nada mais do que o bem, ou melhor, o bem que Deus havia feito por mim. Estendeu a perseguição a essas boas mulheres religiosas que haviam sido minhas ajudantes. A prioresa, em particular, suportou boa parte, embora não durasse muito. Quando me obrigaram a mudar-me, por causa do ar, depois de ter estado ali por quase 2 anos e meio, tiveram mais paz e tranquilidade. Por outro lado, minha irmã estava muito cansada desta casa, e como a estação das chuvas aproximava-se, aproveitaram a ocasião para enviá-la para longe, com a serva que eu trouxe comigo, que me havia importunado muito durante minha enfermidade. Só a mantive porque a providência a havia enviado para mim por meio de minha irmã. Pensei que Deus só havia ordenado a viagem de minha irmã para trazê-la para mim, como uma escolhida dele e apropriada para provocar o estado
que aprazia a ele que eu suportasse. Embora eu ainda estivesse indisposta, as Ursulinas, com o bispo de Vercelho, rogaram seriamente ao padre-geral dos Barnabitas que buscassem entre os religiosos um homem de mérito, piedade e conhecimento em quem ele pudesse confiar e pudesse servir-lhe para uma prebenda e como conselheiro. A princípio, ele colocou os olhos no padre Lacombe. Contudo, antes de comprometê-lo totalmente com o bispo mencionado, ele lhe escreveu para saber se tinha alguma objeção. O padre Lacombe respondeu dizendo que não tinha nenhum outro desejo senão o de obedecer-lhe e que ele podia ordená-lo quando julgasse melhor. Ele me falou sobre o assunto e que ficaríamos totalmente separados. Eu estava feliz por descobrir que Nosso Senhor iria usá-lo, sob a autoridade de um bispo que o conhecia e que provavelmente lhe faria justiça. Contudo, os assuntos não estavam de todo resolvidos pouco tempo antes de sua partida.